galera, aqui é KMG Animes e voltamos mais uma vez com o Baki, mais especificamente pra gente estar falando aqui de Bakirahen e também comentar, teorizar algumas coisas aí, porque sabemos muito bem que o Jack tá vacilando pra caramba nessa luta contra o Koshou. Desde o início ele está sendo muito paciente, o Koshou tá encontrando aberturas e está aproveitando e muito. O Jack não tá indo com tudo, o Jack não tá simplesmente passando por cima dele como um trator. Eu já tinha previsto isso, que realmente o Jack poderia dar algumas aberturas e o Koshou iria aproveitar, e isso seria bem problemático para ele. E aconteceu. E o fato é que agora, a gente sabendo que o Jack está se segurando, eu queria conversar um pouquinho com vocês para tentar explicar o porquê que Jack Rama não tá indo com tudo, por que ele não quer matar o Koshou, por que ele está dando tanta oportunidade para o Koshou. Mas enfim, vamos por parte. Primeiramente, a gente sabe que o Jack Rama, assim como o Yujiro, o Yuichiro e até o Baki, eles estão envoltos em muito misticismo. Muitas coisas sobre mitos, sobre sobrenatural e coisas relacionadas a mitologias. Então, todos eles têm essa relação de coisas relacionadas ao cristianismo e também a coisas relacionadas a forças demoníacas, sendo do lado mais asiático da coisa, como também do lado mais cristão da coisa. E isso sempre vai sendo trabalhado de forma bem minuciosa. E aqui eu queria trabalhar um pouquinho com o Jack sobre isso, porque isso lá na frente vai estar realmente respondendo algumas coisas pra gente. Primeiramente, a gente sabe que Jack Rama, quando surgiu, quando ele apareceu a primeira vez, ele apareceu como um cara realmente descontrolado, sem nenhum tipo de controle mental, mas depois a gente foi entendendo que isso estava acontecendo porque o Jack primeiro viveu a vida dele toda sozinha, cheia de coisa ruim ao redor dele, e também ele guardava muita mágoa sem ter alguém para compartilhar essa mágoa. Sem falar no fato que ele estava tanto estrada anabolizando, tanto veneno no corpo, que isso afetava em muito sua mente, chegando ao ponto dele poder morrer a qualquer momento por conta disso. Isso afetava demais o Jack. Mas as coisas mudaram, né? Durante todo o trajeto aí do torneio Saidai, ou melhor, torneio Maximum. Nesse torneio Saidai, a gente viu que o Jack evoluiu e no final das contas, a gente foi aprendendo que ele não era um cara tão estressado e tão biluteté da vida assim, tá? Então, com isso, a gente entendeu que quando ele começou a parar de usar os esteroides anabolizantes, muita coisa mudou. Até porque uma coisa que foi deixada lá atrás, que o próprio Itagaki está ressuscitando agora, é a parada do cristianismo e demônios de coisas ruins. O próprio John, né, o doutor lá, chegou a dizer que o Jack, ele tinha se voltado para o lado do diabo. Ele correu para o diabo e o abraçou para que ele pudesse ficar forte. Ele escolheu esse lado. Ou seja, ele era uma pessoa que não tinha relação com coisas erradas e passou para esse lado. E isso ele está fazendo alusão tanto a querer morrer, a pensar em qualquer loucura para poder chegar no seu objetivo e usar de meios completamente errados para chegar nele. E também a gente viu também recentemente que o Jack, ele sempre teve uma relação com o cristianismo muito grande, que até mesmo responde muitas das coisas que a gente vê, por exemplo, em Baki Rama. Em Baki Rama, o Jack tem esse momento, né, onde ele começa a pedir a Deus, clamar a Deus, para que ele o desse forças para vencer aquele desafio que era o Piccolo. No final ele acabou não vencendo, mas ele fica orando a Deus durante a luta. E isso é explicado mais recentemente em Bakirahen, que sim, o Jack sempre foi cristão, e por ele ser cristão, ele sempre acreditou em Jesus Cristo, sempre teve essa parada de Deus na vida dele. Até mesmo ele explica que com Deus ele busca ter a vitória, ele busca ter força. Ele protege Jesus Cristo do diabo, que seria Yujiro em si, é uma analogia a isso, e em troca ele pede a Deus para que dê força a ele. Então tem toda essa parada de ele era um cristão, depois abraçou o diabo, que foi as drogas, e foi levando a um mundo onde ele começou a ficar paranoico. Depois ele vai além e volta para a normalidade, ele usa seus produtos ali, mas não é como antes, e agora ele passa a orar a Deus novamente. E atualmente a gente tem
o Jack se mostrando uma certa compaixão para com o Koshou. E isso não é novidade, tá? O Koshou, Jack e Kureha tem uma coisa em comum. Primeiro que Kureha, ele ama muito o irmão dele, isso já foi mostrado em Saidai. Teve muitos momentos onde o Koshou tentou lutar com o Baki, mostrou que não desistia por nada, isso está se provando real agora em Bakira-ren. E também, mais um pouquinho pra frente, a gente vê que Kureha tava para destruir o próprio irmão, e aí ele olhou assim, não, você é meu irmão, não vou deixar isso acontecer, e deu a vitória dele pro irmão em si, pro irmão continuar. Então tem toda essa parada aí envolvendo o irmão de Kureha, o quão Kureha gosta dele. E assim, a gente teve até mesmo o próprio Kureha, que é um grande amigo do Jack, sempre ajuda o Jack, sempre tá com o Jack ali conversando, tentando experimentos para ficar forte. Eles se tornaram pessoas assim que se gostam, e um dos pedidos até foi conseguir vingança pro irmão dele. Quando o Koshou teve ali o ataque contra o Dolly, né, que ele tinha vencido o Dolly, mas ele foi um cara legal com o Dolly, o que é que o Dolly fez? Ele aproveitou e explodiu a cabeça dele com a bomba que tinha ali no peito. E a gente viu novamente que a piedade é cruel, né? Você ser piedoso e até mesmo ser bondoso acaba custando muita coisa. Custou a vitória do próprio Koshou. E a gente viu o Jack indo lá para poder vingar o Koshou. Por quê? Porque ele era amigo do Kureha. E por ser amigo do Kureha, ele jamais deixaria o Koshou ficar numa situação dessa. E assim foi o Jack. Porém, não deu pra rolar isso, porque o cara já tava detonado quando o Jack chegou lá. Achei bem engraçado toda essa situação. Mas o fato é que você vê que tem toda uma simpatia entre esses três personagens. Fora o fato de Jack não querer matar pessoas. Fora o fato de Jack ser um cristão. E aí, a gente vai um pouquinho mais além do que a gente vê atualmente, que ele deu muitas oportunidades para o Koshou matá-lo, ou até mesmo vencer dele. E também ele deu muitas oportunidades para o Koshou admitir a derrota, em vez dele ter que bater no cara até o cara desmaiar, apagar o cara, ou destruir o cara, ou matar o cara. Inclusive a gente vê em vários momentos, né, durante todo o Bakira-ren, que na luta o Jack batia nele e ficava esperando. Ficava aqui, ó. O cara levantava, ele lutava, batia nele e ele ficava aqui. Esse capítulo agora recente a gente teve 3 vezes, cara. 3 vezes, por 3 vezes, logo no início ele já tá esperando. Depois o cara tenta levantar, ele bate e fica esperando. Depois mais uma vez ele bate e fica esperando. Pra na 4ª vez ele morder o cara, porque o cara não desiste. E até mesmo chegou a se ajoelhar, deu a cara a tapa pra dizer assim, meu irmão, não faz isso, você ainda está respirando, pare quanto tempo. Então você vê que tem toda uma ligação de Koshou, Kureha, Jack, e ainda mais o fato dele ser cristão. Então é muito difícil acontecer do Jack realmente matar o Koshou. E se isso vier a acontecer, vai ser, no caso, um tiro que saiu pela culatra, né? Um tiro que não deveria acontecer, uma morte não planejada, porque o Jack está tentando evitá-la. Sem falar também que tem toda a parada mística que não conecta o Jack com ações malignas que o pai tem. E isso vai gerando outras conversas e teorias que tem gente falando da Angelic Back ou Angel Back, que seria, no caso, uma forma aí de despertar de um Jack que ainda vai surgir e pode estar acontecendo em breve por conta de toda essa semelhança dele ser mais ligado à luz, ao lado de Deus, e o Yujiro ser ligado ao lado das trevas, o lado pecaminoso, o lado ruim da coisa. Então, no final das contas, por que o Jack não está querendo matar o Koshou de jeito nenhum? Tá tendo pena, tá dando espaço para ele de todas as formas. Já está respondido, mas só resumindo, é porque Jack não quer ferir o irmão do amigo dele, e também porque o Jack não quer matar uma pessoa, tendo em vista que ele tem uma relação com o cristianismo, com coisas boas e tal, Jesus, proteger Jesus, fazer o que é bom e por aí vai. Então,
tem toda essa correlação, tem toda essa história que eu acho legal dividir com vocês, compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham curtido toda essa explicação. Se você acha que tem outro motivo ou somente é o roteiro forçando a barra pra caramba para que o Jack fique ali dando a cara a tapa, sendo piedoso e fazendo coisinhas boazinhas, me explica aí. Eu acho que vale mais pensar que não é isso. O Jack realmente está sendo um cara bom porque tem toda essa bagagem que eu já contei a vocês lá desde Great Back sendo construída sobre ele, mostrando que ele não é um cara tão carrasco como parece pelo visual, né? Você olha pra ele e você pensa que é um monstro, mas ele não é assim. Mas enfim, vamos ficando por aqui. Se você curtiu, dá aquele like, comentando, se inscrever e ativar o sininho pra estar recebendo notificações de vídeo que eu baixo aqui todo dia. Tranquilo? Valeu, falou, fui!